Cumprimento a Sra. Presidente, uma saudação especial ao Sr. Engenheiro Arnaldo Machado, caros colegas. Primeira questão, de uma forma global, vou optar por ser colocá-la metodologicamente ao invés, fazer a ponte entre o presente e o passado. Neste momento sabe-se, por um lado, o que aconteceu aos estaleiros navais de Viana do Castelo até ao seu encerramento final. É história conhecida e história atual. Sabe-se que o Estado português deixou de ter alguma coisa a ver com a construção, reparação naval em Viana do Castelo, também é percepção corrente. E em razão dessa situação, deixou de poder contar com os estaleiros como peça fundamental de uma estratégia global para a Marinha, para a defesa, para a proteção e fiscalização do mar e da costa, através da intervenção orientadora na construção e reparação de navios, pelo menos nos estaleiros de Viana do Castelo, que já não são empresa pública. Isto por um lado. Por outro lado, o Sr. Engenheiro esteve envolvido diretamente na gestão dos estaleiros navais de Viana do Castelo durante cerca de ano e meio, 20 meses mais ou menos, contactando com a realidade da construção naval. O que quer dizer que está perfeitamente preparado para fazer esta ponte. As perguntas que eu lhe coloco numa primeira fase são as seguintes. Acha que o que aconteceu com os estaleiros permite preservar os interesses nacionais de defesa e proteção e de intervenção no mar e na costa, quando o Estado perde qualquer influência nos seus destinos? E já agora, agregada a esta pergunta, identifica ou não perigos com este desenlace? E uma terceira pergunta. Fique-me primeiro com estas duas perguntas. Muito obrigado. Sr. Deputado, desculpe lá, a pergunta é se eu identifico que, face à situação atual, o Estado perdeu intervenção? Sim, como é que vê esta problemática de o Estado deixar de poder contar com os estaleiros navais como uma peça estratégica de envolvimento na construção e reparação naval, de forma a poder ter uma influência, de poder ter linhas orientadoras sobre a estratégia de defesa e de proteção da costa, do mar, da marinha? Que percepção tem? Acha que esta situação, este desenlace, ou seja, deixando do Estado poder ter este tipo de papel, acha que isso tem influência negativa ou se não tem? Se era importante que Portugal continuasse a manter a hipótese de ter intervenção a este nível? Era esta a questão. Ora bem, eu francamente não sei responder a essa pergunta. Posso ter uma opinião, mas não tenho capacidade técnica para avaliar essa pergunta, ter uma resposta a essa pergunta. O que é que eu posso dizer? Posso dizer que capacidade de reparação naval o país tem. Temos a Lisnave, que está sediada nos estaleiros que eram antigamente de Setúbal, da Setnave, onde eu iniciei, onde eu trabalhei 18 anos. Tem aí uma capacidade grande de reparação, com sucesso, e portanto penso que o Estado não perdeu o país não perdeu capacidade de reparação. Portanto, a reparação existe. Em termos de construção, é óbvio que o país ficou, penso eu, com os estaleiros da Figueira da Foz, o país, e com eventualmente não sei se há uns em Aveiro ainda ou não, mas talvez só os da Figueira da Foz, a Foz 9. Pois. Ora bem, eu sou cético na resposta, por uma razão. E é por ter estado em Viana do Castelo que sou cético na resposta. Será que a Marinha Portuguesa teria assim tanto interesse em continuar a fazer navios nos estaleiros portugueses? Provavelmente não, como nunca mostrou grande interesse. Portanto, se calhar a Marinha prefere muito mais ir fazer os navios na Holanda ou na Alemanha, onde acha que os estaleiros são tecnicamente mais viáveis, mais apetecíveis. Portanto, eu imagino que em termos de defesa, a situação não deve alterar nada, imagino eu. Em termos de cidade, isso acredito, em termos de região, os estaleiros navais de Viana do Castelo eram uma empresa importante para a região. E hoje não sei se vai deixar de ser, mas, portanto, deixou de ser, pelo menos momentaneamente, uma empresa importante em Viana do Castelo. Mas em termos do país, em termos de defesa nacional,
confesso-lhe que imagino que, se calhar, a Marinha não fica com desgosto nenhum. Muito obrigado. Eu vou tentar, sim, vou tentar telegraficamente, não vou insistir muito mais, mas o meu ponto de vista, e que pretendia saber a sua opinião, era exatamente se o país, se o Estado não perdeu a tal capacidade de definir linhas orientadoras, influenciadoras, desde logo, por exemplo, para o estabelecimento de prioridades de construção, prioridades de reparação. E isso pode muitas vezes contender com interesses nacionais de defesa e de proteção da costa e do mar. Era este o problema que se coloca. Ou seja, o Estado perdeu ou não perdeu esta capacidade de influência direta? Sr. Deputado, eu penso que não. Eu penso que o país perdeu um estaleiro. E que nós, quer a gente queira, quer não, eu estive lá um ano e meio, ou um ano e pouco mais de um ano e meio, e fiquei a gostar daquela casa. Tenho pena do país ter perdido eventualmente um estaleiro, se é que o estaleiro não vai voltar a existir, não faço ideia. Neste momento o país perdeu um estaleiro. Agora, o país, se quiser fazer navios para a Armada Portuguesa ou para a proteção da zona económica exclusiva, pode-os fazer em muitos outros sítios, não precisa os fazer em Portugal. Portanto, tu acha que, na sua perspectiva, não era possível ter seguido por outro caminho que tivesse em conta aquilo que eu considero que eram os interesses estratégicos de Portugal? Não era possível ter seguido por outro caminho? Eu acho que era, tanto que era, que eu, há bocado disse que em 2007 tentei trilhar outro caminho. Portanto, eu acho que em 2007 era possível, com a Daman, ter outro caminho, se tivesse sido esse o interesse do país na altura. Provavelmente não foi, não sei porquê, porque confesso que não sei. Portanto, não sei a razão pela qual desistiram da situação. Se calhar há até justificações claríssimas que eu não sei quais são. Mas que haveria outro caminho, nessa altura haveria. Hoje não sei. Hoje, depois desta situação toda, se calhar era mais difícil. Muito obrigado. Uma pergunta telegráfica muito rápida. Porquê é que até junho de 2008 só estiveram preenchidos 2 lugares no Conselho Administrativo? Isto não criava, é indiferente estar em 2 lugares, estar em 2 administradores ou estar em 3? Não houve constrangimentos? Fez algumas diligências para resolver esta situação? Ou era mais ou menos indiferente que estivessem lá 2 ou que estivessem lá 3? Sr. Deputado, é preferível estar em 2 do que quaisquer 3. E enquanto eu não consegui assegurar que os 3 que lá estavam seriam 3 pessoas que fariam sentido ao estaleiro, preferi ficar com 2. Quer dizer que, pedindo-lhe que me responda à pergunta que lhe coloquei, então tentou encontrar esse terceiro elemento e não conseguiu durante um ano? Durante um pouco mais de um ano, não conseguiu encontrar ninguém neste país imenso, apesar de tão pequeno, mas um país imenso em termos de capacidade, não conseguiu encontrar ninguém que pudesse fazer parte desse Conselho de Administração, com essas características? Consegui, um ano depois consegui encontrar alguém. Continua sem me responder à pergunta, mas tentou, fez diligências. Que diligências fez? O que é que fez? Deputado, a tutela sabia deste assunto? Que eu acho que os senhores estão a fazer perguntas sabendo da resposta. Pronto, Sr. Deputado, é que, eu já expliquei, eu não queria um terceiro elemento qualquer, teria um terceiro elemento que desse jeito ao estaleiro. E foi preciso passar um ano até que esse terceiro elemento que dava jeito ao estaleiro fosse aceito e fosse encontrado. O Sr. Engenheiro parte do pressuposto que eu tenho que ler nas entrelinhas. Por acaso até sou inteligente ao ponto de o saber fazer. Mas não quero fazê-lo. Porque eu lhe estou a perguntar, e acho que tenho direito a essa resposta, demorou um ano. O que eu pode ter estado um ano a pensar e depois a escolher alguém. Ou pode estar um ano a fazer coisas o que fez. Não, claro. É tão simples quanto isso. Contactou pessoas, falou com a tutela. A tutela sabia, a Empordef sabia do que se passava. Tentou arranjar sozinho, o próprio acionista não foi metido neste assunto. É isso que te pergunto, foi feito o quê? Ok, o Sr. tem toda a razão, peço desculpa da resposta que dei. Tentei encontrar a pessoa e a pessoa que depois acabou por entrar, ou as pessoas que eu tinha possibilidade de colocar anteriormente, não me mereciam confiança e, portanto, eu preferi esperar até que aparecesse a pessoa que eu achava que devia estar.
Muito obrigado. Mudando de assunto, a questão, mudando de assunto, mas regressando, como é evidente, sendo nós os últimos, acabamos por ter que regressar a assuntos que já foram tratados. Embora, tentando dar-lhe outra perspectiva. Relativamente às encomendas da Marinha, portanto, sabemos que existia um contrato de programa, o que se pergunta é, para além desse contrato de programa, havia contratos operativos específicos de construção devidamente assinados? Sr. Deputado, acho que sim. Havia, agora, essa parte já vou ter dificuldade em responder com clareza, mas penso que havia um contrato específico para quatro lanchas de fiscalização, para 4 patrulhas, penso que era assim. E depois havia a intenção de construir mais 2 ou 3 patrulhas e 5 lanchas e o LPD. Eu acho que era assim, mas não lhe posso garantir que se fosse assim. E essa, no meu tempo, é que essa intenção não passou à prática. Mas tínhamos, salvo erro, um contrato para 4 patrulhas. E em relação a esses contratos, o que é que foi, o que é que aconteceu? Então, aconteceu que eu não consegui entregar o navio, o primeiro. Portanto, esteve em construção um navio? Tiveram em construção 2 navios em simultâneo enquanto eu lá estive. Entregou um? Não entreguei. Não chegou a entregar. Não consegui entregar um navio. Foi feito um plano, com certeza, não era possível construí-los todos ao mesmo tempo, portanto existia, era do seu conhecimento, foi herdado por si, ou pelo menos feito também no seu tempo, um plano de escalonamento para essas construções sucessivas dos navios? Sim, com certeza, havia. Estando feito isso e havendo essa perspectiva, que importância é que estas encomendas tinham para a vida e a sobrevivência dos estaleiros? Pergunto-lhe muito claramente se era possível a viabilidade empresarial dos estaleiros sem o cumprimento destes contratos. Penso que não. Penso que na situação em que o estaleiro estava, querendo que o estaleiro tivesse uma vida empresarial sã, ou seja, que o estaleiro construísse navios com margem positiva, não é? Portanto, na realidade era, até porque era essa a linha mestra do meu raciocínio, era pegar em navios que não fossem navios datados em termos de preço e, portanto, era o que correspondia a esses navios. Esses navios eram fundamentais para mim para conseguir levar o estaleiro por diante. Até porque, se calhar, em continuidade com o que me diz, isto criou expectativas, ou seja, havia um escalonamento, havia já contratos assinados, havia contratos com expectativas de serem assinados, ou seja, durante alguns anos havia perspectiva de trabalho e de elaboração dos estaleiros. O que eu pergunto é o seguinte, essas expectativas fizeram com que se implicassem um menor investimento na prospecção de outro tipo de encomendas, ou seja, se tem aquelas para fazer, isto teve alguma influência na prospecção de outras encomendas? E se isso condicionou ou não a vida normal dos estaleiros, em termos até de prospecção de mercado? Eu penso que não. Porque todos nós tínhamos consciência que essas encomendas eram umas encomendas sem data e, portanto, que tudo aquilo que a gente pudesse encontrar era seguro, tudo as encomendas para a Marinha era um ponto de interrogação. Portanto, não penso que nenhuma encomenda tenha sido colocada de lado ou em segundo plano por existirem promessas de encomenda para a Marinha, mas obviamente que as pessoas lá dentro pensavam que iriam mais cedo ou mais tarde construir esses navios. O LPD menos. O LPD penso que pouca gente imaginaria que se pudesse construir o LPD, mas as lanchas sim, não? E os patrulhas também. Tendo considerado, pelo menos na sua opinião, que seria fundamental que se pudessem ter viabilizado esses contratos, o que eu lhe pergunto é como vê aquilo que veio a ser a futura anulação deste contrato de programa com a Marinha, que foi da responsabilidade já deste Governo, na estratégia recente decidida para os estaleiros. Não lhe parece que esse foi o caminho mais certo e o caminho mais curto para o encerramento da empresa e a saída da esfera pública?
Sr. Deputado, eu saí do estaleiro em 2008. Sr. Deputado está-me a fazer perguntas de 2013, 2014. Eu não lhe sei responder a isso. Não tenho dados, não tenho conhecimentos que me deem para eu agora fazer julgamentos dessa ordem. Continuo a dizer que os navios para a Marinha, no meu entender, eram fundamentais para a continuação do estaleiro. Agora, daí para a frente, já não lhe sou capaz de dizer mais nada, Sr. Deputado. Mas pelo menos isso eram fundamentais. Quer dizer que desaparecendo, desaparecia quase que de uma situação lógica. Eram fundamentais na minha perspectiva, uma vez que, como eu lhe disse, na minha perspectiva, Sr. Deputado, os navios que aquele estaleiro devia construir seriam navios militares, seriam mega iates, seriam esse tipo de navios com alto valor acrescentado. E, portanto, sendo esses uns navios com alto valor acrescentado, era óbvio que teriam muito interesse para ficarem no estaleiro, obviamente. Muito obrigado. Uma outra questão. Tendo em conta os resultados negativos continuados, os saldos negativos de tesouraria que eram apontados em todas as atas do Conselho de Administração, face à percepção da continuidade dos problemas a este nível e da manifestação de grandes preocupações, por escrito, com os custos financeiros, com o elevado endividamento, o que se pergunta é, havia hipótese naquela altura ou não de inverter esta situação? Naquela altura estamos a reportar em 2007. Na altura do seu mandato. Eu posso ser um pouco mais específico. Existia antes um plano de reestruturação, inclusivamente com a participação de um banco privado. Conheceu ou não os termos desse plano de recuperação, primeiro? Não é devia lá estar, que alguém chegue e não... Sr. Deputado, devia lá estar e, portanto, com certeza que eu teria eventualmente a obrigação de ter... Conheceu os termos desse plano? Não conhecia, o que estou a dizer, devia lá estar. A minha preocupação... Estava lá. Sr. Deputado, eu já disse uma coisa que é difícil, provavelmente, as pessoas entenderem. Eu cheguei ao estaleiro com um estaleiro repleto de encomendas para entregar. A minha grande motivação era entregar as encomendas. Eu não tinha tempo nem capacidade de agora estar a pensar em grandes reestruturações quando eu tinha um estaleiro repleto de encomendas para entregar, cheio de problemas, com pouca mão de obra. Portanto, a minha grande foco e a minha grande prioridade foi a entregar as encomendas que eu tinha. Mas, portanto, se realmente identificou estes problemas todos, o que se pergunta é, não era normal que na altura tivesse pensado de uma forma global, de formas de reestruturar, de viabilizar aquela empresa, porque os problemas eram detectados mês a mês, eram saldos negativos, era tesouraria em déficit, era tudo isto. O que se pergunta é, então, mas aparece aqui, por exemplo, a menção de um código de ética para o GNVC. Isto tinha alguma coisa a ver com isso ou não? Ou seja, a percepção, por exemplo, a aprovação que fizeram de um código de ética para o GNVC foi já na perspectiva de que existiam estes problemas e que isso era uma forma ou não de os ultrapassar? Não, Sr. Deputado, eu uma vez escrevi à Empordef a dizer, eu até 2010, a única coisa que eu posso fazer é tentar acabar o que aqui tenho aqui dentro de encomendas. Portanto, se o Sr. Deputado me perguntar se eu tinha um pensamento estratégico relativamente ao estaleiro... O apresentou. Tinha, já o apresentei. Se me perguntar se eu achei que no final de contas eu não tinha capacidade para levar esse pensamento estratégico avante, com certeza que tinha. Também me demiti. Portanto... Eu não me demiti por não ter um pensamento estratégico, eu demiti-me porque achei que havia razões próximas e razões longínquas que me levavam a não ser capaz de pôr esse pensamento estratégico em prática e, portanto, dar oportunidade a outros para fazerem. Agora, ter um pensamento estratégico ainda tenho hoje já não conheço aquilo, mas ainda sei o que é que queria fazer, se tivesse oportunidade e capacidade. Pois, eu estava a tentar ir mais longe, era se esse pensamento estratégico deu realmente origem ou não à elaboração de um plano de reestruturação, fosse ele no sentido em que fosse, mas pronto, ficou por essa visão estratégica, tem o direito de o fazer. Virando-nos agora para a estratégia comercial, não vamos procurar qual foi já percebemos o que é que aconteceu, mas há uma altura em que é denunciado um contrato de agência com uma empresa russa, a Marmax, penso eu, isto em setembro de 2008, muito próximo da sua saída.
E é interessante que se dizia a justificação para a denúncia desse contrato foi porque ia existir a mudança de estratégia na política comercial. O que eu queria saber é em que é que se traduziu essa estratégia, nessa altura, ainda que depois lá não estivesse, nessa altura é sinal que a estratégia até aí não teria dado resultados porque iria existir uma mudança de estratégia na política comercial, e estou a citar. Em que é que se traduziu essa mudança? Quais foram as linhas para essa mudança? Os asfalteiros, 2 megaiates e os navios para a Marinha. Não percebi. E isso teve a ver com esta justificação? Não faço ideia. O Sr. Deputado tem que pensar que eu não sou capaz de lhe dizer porque é que foi denunciado um contrato com um agente na Rússia em 2008, não faço ideia. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que esse facto, que como é evidente não tem que se lembrar, mas se calhar estava-lhe eu a dizer que está lá escrito. Não inventava, não é? Pois, não sei, claro. O que estava a dizer é que marca o momento em que decidiram, em que disseram que ia haver uma mudança de estratégia na política comercial. Na política comercial. Sr. Deputado, eu não faço ideia, mas admito até que quem denunciou esse contrato, deve ter sido o diretor comercial, achou essa a melhor justificação para se ver livre do agente que provavelmente não lhe trazia navios. Não faço ideia se é isso. Eu não tenho a mais pequena ideia sobre essa matéria, não é? Não faço ideia. Peço desculpa. Só relativamente ao Fundo de Pensões, o que nós queremos saber é que durante o seu mandato que evolução é que teve este Fundo de Pensões, que problemas decorriam da gestão desse fundo e que medidas foram tomadas para evitar a deterioração do fundo. Eu já sabemos que estava preocupado com outras coisas, mas penso que este também seria uma preocupação, penso eu. Olha, Sr. Deputado, penso que o que lhe posso dizer sobre o Fundo de Pensões é isto. Teremos chegado a um acordo com as organizações dos trabalhadores que o Fundo de Pensões passaria a ser comparticipado pelos trabalhadores, que até aí o Fundo de Pensões era só comparticipado pelos estaleiros. Mas para isso a Organização dos Trabalhadores exigiam que nós pagássemos o déficit que o fundo tinha, que era nessa altura à volta de 6,9 milhões de euros. E eu, infelizmente, nunca consegui arranjar 6,9 milhões de euros para pagar o déficit do fundo. Portanto, o problema do fundo, como o encontrou, manteve-se. A última pergunta, e que tem a ver com alguma coisa que era se calhar importante sabermos. Falou-se há bocado na questão dos mega-iates e na rescisão do contrato. Portanto, havia um contrato firmado. Como é que foi negociada esta revisão de contrato e, principalmente, que custos é que acarretou para os estaleiros? Custos ou benefícios? Eu penso, Sr. Deputado, que a denúncia desse contrato já foi feita fora da minha vigência no estaleiro. Penso que já não terá sido feito comigo. Pelos vistos, pelo que me disse aqui o Sr. Deputado, teve proveitos, não teve custos, mas acho que já não foi comigo que essa denúncia foi feita. Portanto, sobre esse assunto não sabe, nada. Mas sei como é que os fiz, mas não me lembro, acho não que sabe sequer que implicações em termos de custo? Não sei. Mas devem ter sido salvaguardadas. Imagino que sim. São suposições essas, não nos interessam muito. É? Para terminar mesmo, a última pergunta, falou de excesso de trabalho na altura em que esteve. Pergunta se havia construções a decorrer para isso, que justificassem esse excesso de trabalho, e então a pergunta, a estratégia de viabilidade dos estaleiros não passava também pela racionalização dos postos de trabalho, da mão de obra laboral? Não, esquemaçar, eu tinha algum pensamento estratégico sobre isso, obviamente que tinha, mas acho que não vale a pena estar a falar sobre uma coisa que não aconteceu e que era em 2006, 2007. Havia, Sr. Deputado, havia vários estaleiros em Vigo que trabalhavam com condições provavelmente parecidas com as nossas e que sobreviviam. Eles tinham uma lógica de funcionamento, nós sabíamos qual era. E, portanto, provavelmente, essa lógica, se nós aplicássemos, se tivéssemos capacidade para aplicar essa mesma lógica de funcionamento, talvez as coisas tivessem sido mais simples. Sim, portanto,
portanto, passava por uma racionalização do trabalho. Ou seja, passaria, em princípio, por manter no estaleiro as atividades, as profissões que não se encontrassem no exterior do estaleiro e que todas as outras profissões, tanto quanto possível, pudessem ser subempreitadas fora do estaleiro. Essa é a lógica hoje que os estaleiros funcionam. Muito obrigado, agradeço.